Antes mesmo de existir o atual Brasil, com essas dimensões continentais e vastos territórios unificados, um grupo de desbravadores surgiram em um tempo que a sobrevivência era bem difícil em terras desconhecidas. Nas selvas do atual Brasil, qualquer descuido era fatal e poderia ocasionar uma morte imediata para qualquer um que ousasse se aventurar nesses territórios. No entanto, por volta do século XVI, um grupo de homens conhecidos como sertanistas, ou atualmente chamados de bandeirantes paulistas, desafiaram as densas matas do Brasil em busca de riquezas e de capturar indígenas. Porém, a história desses desbravadores é bem mais complexa do que se pensa. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história desses homens que tiveram um grande destaque no período colonial do Brasil. Entretanto, temos que voltar séculos atrás no tempo. A figura dos sertanistas paulistas, também chamados de bandeirantes, surgiram a partir do início do século XVI no atual Brasil. A atuação desses homens foi decisiva para a expansão territorial do Brasil, além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. A história conta que a maioria dos bandeirantes era descendentes diretos de portugueses em São Paulo, incluindo também indivíduos de ascendência galega, castelhana e cristãos novos. Boa parte dos bandeirantes eram miscigenados, sendo em sua maioria filhos de portugueses com indígenas. Além disso, boa parte se comunicava na chamada língua geral paulista, uma língua que derivava do tupi antigo. No entanto, também havia bandeirantes que falavam português. A maioria dos bandeirantes andavam descalços, sendo que geralmente levavam como equipamentos botas e alpargates, normalmente feitos de couro, coletes, armaduras e armas como espadas, adagas, lanças, facas, punhais, alfanges, machados, bestas de arco de madeira, arcos e flechas indígenas ou tacapes, além de bordunas. Também utilizavam pistolas, arcabuzes, espingardas, escopetas, os mosquetes de um único tiro ou os bacamartes de boca de sino. Os mais famosos bandeirantes nasceram no que é hoje o estado de São Paulo e foram em parte responsáveis pela conquista do interior e extensão dos limites de fronteira do Brasil para além do limite do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo firmado entre Portugal e Espanha, com a intenção de dividir a posse das terras do Novo Mundo. E graças à atuação dos bandeirantes, todo o centro-oeste passou a pertencer ao Brasil, sendo criadas em 1748 as capitanias de Goiás e de Mato Grosso. Além disso, o Brasil foi expandido também para o sul de Laguna. As expedições realizadas pelos paulistas eram conhecidas como entradas e bandeiras. As entradas eram expedições financiadas pela coroa portuguesa e tiveram como ponto de partida o litoral do atual Brasil. Já as bandeiras eram expedições particulares, financiadas por algum proprietário de terra ou membros da elite paulista. Logo após Portugal encontrar o Brasil em 1500, a coroa portuguesa organizou entradas para explorar o sertão brasileiro, como, por exemplo, a entrada organizada por Américo Vespúcio, em 1504, que visava prosseguir o sertão brasileiro saindo da região de Cabo Frio. Ou outras expedições organizadas por Martim Afonso de Souza, uma saindo de Guanabara e a outra de São Vicente. Em 1518, o capitão Belchior Dias Moreira chefiou uma entrada que seguiu para o Sergipe em busca de metais preciosos. Porém, não alcançou sucesso. Em 1554, portugueses, índios aliados e padres jesuítas organizaram uma expedição que resultou na formação da Vila de São Paulo de Piratininga. Entretanto, no século XVII, as entradas entraram em declínio
e as expedições denominadas de bandeiras, que saíam da região de São Paulo, ganharam bastante força. As bandeiras eram divididas em 3 tipos: as bandeiras de prospecção, que visavam descobrir ouro e demais metais preciosos; as bandeiras de apresamento, que visava capturar índios para escravizar ou vendê-los; e o sertanismo de contrato, que eram expedições para combater indígenas e negros situados em quilombos. Nesse sertanismo de contrato, os bandeirantes eram contratados como mercenários a serviço de alguém. Como já dito, a maioria dos bandeirantes paulistas se concentravam no atual estado de São Paulo, e por onde passavam, inúmeras vilas que futuramente virariam cidades foram criadas. Nessas expedições, milhares de indígenas acompanhavam o comboio, e usando o rio Tietê e seus afluentes, eles eram capazes de cruzar as densas florestas que separavam o litoral do Planalto. Suas ações transformaram São Paulo no entreposto avançado, logo após a Serra do Mar, ligando São Vicente, no litoral, com o interior do Brasil. No ano de 1693, o governador português Antônio Paz de Sande escreveu as seguintes palavras ao rei a respeito dos bandeirantes paulistas: "São briosos, valentes e impacientes de menor injúria, ambiciosos de honra e amantíssimos da sua pátria, benéficos aos forasteiros e adversíssimos a todo ato servil. Pois até aquele cuja muita pobreza lhe não permite ter quem o sirva, antes se sujeita a andar muitos anos pelo sertão em busca de quem o sirva, do que a servir a outrem um só dia." Os bandeirantes, durante suas longas e exaustivas expedições pelo interior do Brasil, dormiam em locais improvisados, muitas vezes em redes ou diretamente no chão, em meio à natureza selvagem. Eles enfrentavam condições climáticas adversas e perigos constantes, como ataques de animais e povos indígenas, o que tornava o sono um momento vulnerável pelo grupo. Mesmo durante o sono, era comum que mantivessem a vigilância, com sentinelas de plantão para proteger o grupo de ataques. Geralmente, eles se alimentavam de farinha de mandioca, milho e feijão, além de carne de caça, pesca e produtos de roças cultivados pelos indígenas. Em casos extremos, eles chegavam a comer formiga para sobreviver. Essa prática de comer formiga foi herdada das populações indígenas, que também as consumiam há muito tempo. Como uma forma de distração, eles possuíam um grande apreço pela música. Sendo assim, a música fazia parte da vida cotidiana dos bandeirantes paulistas. Em vista disso, eles sempre tocavam instrumentos e entoavam canções como forma de entretenimento, expressar seus sentimentos e até comunicar-se com outros membros da expedição. As chamadas monções foram expedições fluviais que ocorreram entre a segunda década do século XVIII e a primeira metade do século XIX. As monções foram uma continuação das bandeiras paulistas e tiveram um papel muito importante na povoação e colonização da região centro-oeste do Brasil. Essas expedições fluviais aconteciam na famosa Rota das Monções, que aconteceu na estação da estiagem, saindo de Porto Feliz, na região anteriormente denominada de Araritaguaba, no início do século XVIII, e que visavam atingir a região de Cuiabá. No Brasil colonial, essas expedições que utilizavam as vias fluviais foram chamadas de monções, não por causa dos ventos, mas devido a não se submeterem ao regime dos rios. Por isso, essas expedições partiam sempre na época das cheias, entre março e abril, que era quando os rios eram facilmente navegáveis, tornando a viagem menos difícil e arriscada. Em vista disso, essas expedições
partiam das atuais cidades de Porto Feliz e Itu, às margens do rio Tietê, levando em média 5 meses até alcançar as minas de Cuiabá. As monções iniciaram-se oficialmente em 1719, quando o bandeirante paulista Pascoal Moreira de Cabral, subindo o rio Cuiabá à procura de índios, acabou encontrando nas margens do rio Cochipó-Mirim grandes minas de ouro. Além da expedição do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, que também descobriu ouro em Goiás. Em vista disso, a descoberta de ouro na região marcou o início das monções, as famosas expedições fluviais que faziam a comunicação entre a região de São Paulo e Cuiabá. A palavra monção era usada pelos portugueses para denominar os ventos periódicos que ocorriam na costa da Ásia Meridional. Esses ventos, que durante 6 meses sopram do continente para o Oceano Índico e nos 6 meses seguintes em sentido contrário, o que determinavam a saída das expedições marítimas de Lisboa para o Oriente. No início, as monções transportavam paulistas para as minas cuiabanas, mas logo tornaram-se expedições de abastecimento, levando mercadorias para as zonas mineradoras. Apesar da extensa rede hidrográfica, os rios brasileiros apresentam diversas dificuldades ao serem navegados. Além do mais, na região em que se realizavam as monções, raramente os cursos da água constituíam uma forma perfeita de comunicação. Então, tais obstáculos podiam ser só ultrapassados utilizando embarcações construídas do modo dos indígenas, como, por exemplo, a canoa de casca, que era especialmente indicada para os rios encachoeirados. A produção dessas canoas não era tão complicada, isso porque as margens dos rios eram sempre cheias de árvores e nunca faltava o material necessário para construir essas embarcações. A facilidade em construir essas embarcações permitia que elas fossem abandonadas ao longo do trajeto, quando estavam danificadas e inúteis. Os antigos paulistas costumavam largar suas canoas em lugares de mais difícil acesso e fabricá-las novamente quando necessário. Além do mais, quando faltava material para construir essas embarcações, os exploradores recorriam à construção de jangadas feitas de pau. Este tipo de transporte foi utilizado pelos grupos de Raposo Tavares, Fernão Dias e Martim de Sá. O modo de se locomover, além de desconfortável, era muito lento, já que dependia da correnteza dos rios para se locomover. As canoas usadas nas monções paulistas possuíam entre 12 e 13 metros de comprimento, por 1,5 metro de largura. Elas variavam de tamanho conforme o tipo de vegetação disponível onde ocorria a expedição. Além dessas características, as canoas costumavam afinar nas bordas e não serem muito profundas, apenas 5 a 6 centímetros de espessura. Para aumentar a segurança, os construtores aumentaram a borda com uma faixa de madeira, e que se chamava bordar a canoa. Essa embarcação tinha capacidade de carregar entre 3.600 e 4.800 quilos de carga, e transportava no máximo 10 pessoas, sem incluir os responsáveis pela navegação, como o piloto e os remadores. A tripulação era formada pelo piloto, pelo proeiro e por 5 ou 6 remadores que remavam em pé como os índios. A carga ficava no centro da canoa, os tripulantes na proa e os passageiros na popa. Geralmente navegavam entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde, quando embicavam as canoas nos barrancos ou nas margens dos rios e armavam seus acampamentos para descanso. Os membros da expedição alimentavam-se de feijão, farinha de mandioca ou de milho, e também recorriam à pesca, caça e coleta de palmitos e frutos que encontravam pelo caminho. Os caminhos das monções obrigavam os exploradores a navegar mais de 3.500 quilômetros pelos rios das bacias Paraná e Paraguai. Entre as bacias do rio havia um pequeno caminho a ser percorrido por terra, na região de Camapuã, e durante os 14 quilômetros as embarcações eram arrastadas. O trajeto era feito na seguinte sequência:
Eles partiam do rio Tietê, seguiam pelo rio Paraná, Pardo, Camapuã, Coxim, Taquari, Paraguai e Cuiabá. A partir do rio Paraná, a corrente era quase sempre contrária aos navegantes, e quando precisavam utilizar remos precisamente. Os rios geralmente possuíam grandes quedas de água e outros obstáculos que obrigavam os navegantes a continuar a expedição pela terra. Entre outras dificuldades enfrentadas pelos viajantes estavam os ataques das tribos Guaicurus e Paiaguás. Porém, a maior parte vinham dos índios paiaguás, conhecidos como piratas do rio Paraguai. Eles estavam sempre escondidos nas moitas e nas margens dos rios, com os corpos inteiramente pintados e as cabeças enfeitadas com penas. Eles acompanhavam as expedições das monções sem serem notados. E assim que suas vítimas alcançavam um ponto propício para o ataque, eles se impunham na água com suas velozes canoas, de 3 a 4 lugares, e atacavam as monções. Ao som de berros assustadores, eles lançavam flechas e desferiam golpes de porrete. E quando havia reação com disparos de arma de fogo, eles inclinavam suas canoas e utilizavam elas como escudo. Quando os paulistas eram obrigados a carregar suas pistolas e arcabuzes, era nesse momento que os paiaguás endireitavam suas embarcações e desferiam um forte ataque. Para desnortear seus oponentes, os indígenas tinham outro recurso, o que consistia em afundar as próprias canoas, enchendo-as de água, para logo em seguida fazê-las emergir novamente em outro ponto do rio. Com o passar do tempo, por medida de segurança, as viagens passaram a ser feitas em grandes comboios, e o número de canoas e de pessoas no comboio variava, mas sabe-se que um dos maiores foi do governador de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, que partiu da região de Porto Feliz com mais de 300 canoas e cerca de 3.000 pessoas. A última monção a ser realizada foi no século XIX, em 1850. Anhanguera é considerado um dos maiores bandeirantes da história do Brasil, sendo responsável por desbravar as desconhecidas selvas e descobrir ouro na região de Goiás. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse bandeirante. Entretanto, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente nos tempos coloniais do Brasil. Bartolomeu Bueno da Silva foi um sertanista paulista que nasceu em 1672 em Santana da Parnaíba, em São Paulo. A história conta que ele passou a acompanhar as viagens do seu pai, também chamado Bartolomeu Bueno da Silva, com apenas 12 anos de idade. Essas expedições aconteciam no interior da capitania de São Vicente, o que corresponde ao atual território de Goiás. Em uma dessas expedições, ele acompanhou o pai, que partiu com uma grande caravana para encontrar as jazidas de ouro. Ocasião essa que surgiram várias lendas sobre as supostas minas localizadas na Serra dos Martírios. No entanto, em determinado momento da expedição, o seu pai se deparou com índios da tribo Guaianazes, que impediram a entrada da bandeira em suas terras. Então, percebendo que as índias estavam adornadas com ouro, Bartolomeu ateou fogo em um pouco de aguardente, uma bebida alcoólica bem consumida nessa época, e ateou fogo a fim de amedrontar os índios e obrigá-los a revelar o local onde estavam as jazidas de ouro. A história conta que os índios ficaram espantados e acreditavam que a água estava pegando fogo. E diante da ameaça do bandeirante de queimar os rios, os nativos renderam-se e permitiram a entrada da expedição em seus territórios, além de revelarem a localização da mina. Em vista disso, Bartolomeu Bueno da Silva, seu pai, ganhou dos índios o apelido de Anhanguera, o que significa diabo velho ou espírito maligno. De acordo com os registros históricos, atraído pelo ouro descoberto em Minas Gerais, o seu filho estabeleceu-se em Sabará
e mais tarde em São João do Pará e Pitangui, onde foi nomeado assistente do distrito. E à medida que aumentava a exploração do ouro nas regiões de Sabará, crescia também o número de exploradores. No entanto, os recorrentes conflitos entre os emboabas e os mineradores paulistas, somados ao levante, encabeçado por seu genro Domingos Rodrigues de Prado, acabaram levando Bartolomeu Bueno Filho de volta a Parnaíba. No ano de 1720, Bartolomeu Bueno da Silva redigiu uma apresentação ao rei Dom João V de Portugal, pedindo licença para retornar a Goiás, na região em que seu pai havia encontrado ouro. E, finalmente, com a permissão do rei de Portugal, uma bandeira sobre o seu comando partiu de São Paulo em 1722. Sendo assim, ele organizou a expedição que percorreria novamente os sertões que visitou 40 anos antes com seu pai. E durante quase 3 anos, e com muitas dificuldades, explorou os sertões goianos, em busca da lendária Serra dos Martírios. E finalmente, com mais de 50 anos, ele conseguiu encontrar ouro no Rio Vermelho. E logo depois ele voltou vitorioso com as novas conquistas para sua casa. Como recompensa pelos seus grandes feitos, ele foi nomeado Capitão-Mor das Minas pelo rei em 1726 e mais tarde recebeu os títulos de Coronel das Ordenanças e Capitão-Mor de Vila Boa. Além disso, ele recebeu um regimento que seria a lei nas suas andanças pelo sertão. Esse regimento era tão amplo que posteriormente serviu de base para a organização da Vila de Goiás. Além disso, o rei Dom João V concedeu-lhe 6 marias e o direito de cobrar uma taxa para a passagem nos rios que conduzissem às minas goianas. Em 1726, na qualidade de Capitão-Mor das Minas, ele fundou Arraial de Santana, que em 1739 foi elevado à categoria de vila com o nome de Vila Boa de Goiás, atualmente cidade de Goiás. Em 1733, Anhanguera foi acusado de sonegar impostos. Devido a isso, passou a perder prestígio junto à coroa portuguesa, e logo sua autoridade foi pouco a pouco limitada pelos delegados do rei. Além disso, ele perdeu seu direito de passagem. A escritora Cora Coralina diz as seguintes palavras sobre Anhanguera: Bartolomeu Bueno da Silva, o moço, que propiciou substancial aumento de riqueza à coroa de Portugal, gastando na descoberta das minas toda a fortuna que havia herdado dos pais, faleceu pobre na vila de Goiás em 1740, mesmo porque a promessa de conceder-lhe uma arroba de ouro das rendas obtidas com a extração do metal não foi cumprida, ordenando-se, isso sim, a restituição da quantia recebida com o sequestro dos bens do beneficiado se não fosse efetuada. Sendo assim, por suspeita de sonegação de impostos, Anhanguera Filho faleceu pobre e destituído de seu cargo na Vila Boa de Goiás, no dia 19 de setembro de 1740. Domingos Jorge Velho foi um bandeirante paulista que nasceu no século XVII e foi responsável por ser o grande desbravador do atual Piauí, e também por ter destruído o maior quilombo do Brasil e da América Latina, o famoso Quilombo dos Palmares. E no vídeo de hoje vamos conhecer a complexa história desse bandeirante. Entretanto, para entendermos melhor sua história, temos que voltar um pouco no tempo. Domingos Jorge Velho nasceu na vila de Parnaíba, em São Paulo, em 1631. Ele era mameluco, ou seja, filho de branco com indígena. Ele era filho de Francisco Jorge Velho e de Francisca Gonçalves de Camargo, e é considerado o primeiro desbravador do Piauí, onde chegou através da Bahia, procedente de Taubaté e do Rio das Velhas.
Ele desbravou os sertões do Piauí, Ceará e Paraíba, e combateu e caçou diversos indígenas para venderem como escravos. Além disso, foi responsável pela destruição de vários aldeamentos jesuítas no decorrer da história. Após essas expedições, ele prosseguiu adentrando e conquistando terras no Ceará, na atual Paraíba. Em 1680, ele dirigiu-se a Piancó, onde comandou ataques contra os índios Icós e Sucurus. Essas expedições de Domingos Jorge Velho resultou nas fundações dos arraiais de Piancó e Formiga, na Paraíba. No entanto, esse bandeirante entraria para a história do Brasil ao enfrentar as forças do maior quilombo do Brasil e da América Latina, o famoso Quilombo dos Palmares, e que contava com uma população estimada de até 20 mil habitantes. Esse local, localizado na Serra da Barriga, na então capitania do Pernambuco, havia atingido seu auge na década de 1690, se tornando o maior da história do Brasil. A comunidade era bem organizada e governada por um soberano, semelhante aos moldes dos reinos do continente africano. Muitos escravos fugitivos, indígenas, caboclos e até colonos portugueses, marginalizados como soldados desertores do serviço militar, fugiam para esse quilombo. No entanto, boa parte dos fugitivos eram escravizados africanos. Em vista disso, em 1686, o governador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, preocupado com a ineficiência dos governos anteriores e com a reduzida força que possuía para destruir o quilombo, solicitou a ajuda do experiente bandeirante Domingos Jorge Velho para resolver a situação. Nessa altura, o Quilombo dos Palmares já se espalhava por uma área de mais de 27 mil quilômetros quadrados, no território de Pernambuco, estendendo-se das proximidades do litoral até a área da atual região agreste, desde o rio Serinhaém ao norte até o rio São Francisco ao sul. Em vista disso, com o objetivo de destruir o quilombo localizado na Serra da Barriga, o bandeirante reuniu seus companheiros, entre eles vários índios, em direção ao litoral. No entanto, por ordem do governador-geral do Brasil, Antônio Dias Gonçalves, da Câmara Coutinho, ele desviou sua rota para combater os índios janduís, no Vale do Apodi, no Rio Grande do Norte. Sendo assim, a luta foi travada e os índios foram atacados em vários pontos da região e foram derrotados definitivamente próximo à Lagoa do Apodi. Em 1694, com o apoio da tropa pernambucana de Bernardo Vieira de Melo, após 22 dias de cerco a Palmares, ele atacou o quilombo. E no dia 7 de fevereiro, destruiu o Mocambo do Macaco, o que seria a aldeia principal do quilombo. Vendo que não havia como resistir, o líder do quilombo, Zumbi dos Palmares, fugiu e abandonou sua aldeia. A história conta que Domingos Jorge Velho capturou um quilombola chamado Antônio Soares e, mediante a promessa de libertá-lo, disse para ele revelar o esconderijo de Zumbi dos Palmares. Sendo assim, Zumbi foi encurralado e morto em uma emboscada, no dia 20 de novembro de 1695. Em vista disso, sem a liderança militar de Zumbi, o quilombo passou a perder força e se desfez por completo por volta do ano 1710. Domingos Jorge Velho também foi designado chefe da expedição organizada para combater a Confederação dos Cariris, na região de São Vicente. Ele foi contratado, juntamente com outros, para conter os povos cariris, que estavam liderando uma grande resistência há vários anos. Pelos seus serviços prestados, Domingos Jorge Velho recebeu uma grande quantidade de terras. Além disso, ele recebeu a patente de mestre de campo no decorrer das suas atuações. Domingos Jorge Velho faleceu em Piancó, Alto Sertão da capitania da Paraíba, no ano de 1705,
com 64 anos de idade. Raposo Tavares foi um grande sertanista paulista responsável por realizar a primeira viagem de reconhecimento geográfico da América do Sul, ao desbravar as perigosas selvas do Brasil colonial. No entanto, ele também foi responsável pela destruição de várias reduções jesuíticas. E no vídeo de hoje vamos conhecer a complexa história desse bandeirante paulista, que é considerado um dos maiores exploradores da história do Brasil. No entanto, temos que voltar um pouco no tempo. Antônio Raposo Tavares nasceu em São Miguel do Pinheiro, no distrito de Beja, em Portugal, no ano de 1598. Ele era filho de Fernão Vieira Tavares e Francisca Pinheiro da Costa Bravo. E em 1618, ele chegou ao Brasil com seu pai Fernão Vieira Tavares, que iria representar Dom Álvaro Pires de Castro, o donatário da capitania de São Vicente, Itamaracá e Santo Amaro. Sendo assim, seu pai acabou assumindo a capitania de São Vicente, da qual faria parte a Vila de São Paulo. Em 1622, quando tinha 24 anos de idade, Raposo Tavares casou-se com Beatriz Furtado de Mendonça, que era filha do bandeirante Manuel Pires. Sendo assim, o casal teve 2 filhos, porém mais tarde sua esposa veio a falecer, e depois de 10 anos, ele voltou a se casar com a viúva Lucrécia, também solteira e mãe de 8 filhos. Lucrécia era filha do bandeirante Fernão Dias, e juntos o casal teve uma filha. Em 1622, após a morte do pai, ele transferiu-se para o Planalto de Piratininga, fixando-se na Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga, onde logo participou de expedições para aprisionar indígenas. Nesse contexto do Brasil colonial, era lucrativo capturar índios e vendê-los como escravos. Em vista disso, Raposo Tavares começou suas expedições a partir de sua pequena fazenda na região que hoje ficou conhecida como Osasco. Entretanto, ainda no início de sua jornada como bandeirante, Raposo Tavares recebeu diversas ordens de prisão da coroa portuguesa, acusado de liderar expedições ilegais e também por ter reunido um grande número de indígenas para serem negociados. Em 1628, Raposo Tavares participou de sua primeira expedição, atuando como auxiliar do também bandeirante Manuel Preto. E nessa expedição, o contingente partiu com 100 paulistas e 2.000 índios auxiliando na jornada. Essa expedição foi dividida em 4 companhias, que remaram para a região de Guairá, situada no Paraguai, que hoje fica no atual interior do estado do Paraná. E entre 1628 e 1629, a expedição destruiu 13 reduções jesuíticas, aprisionando centenas de nativos da região que logo venderam como escravos. Nesses ataques, ele expulsou os jesuítas espanhóis da região e ampliou as fronteiras do Brasil, assegurando a posse dos territórios dos atuais estados do Paraná, Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul. Em 1629, Raposo Tavares, depois de 10 meses de expedição, ele retornou para São Paulo e em 1632 foi nomeado juiz ordinário da Vila de São Paulo, o que nessa época era um cargo muito importante na administração da justiça local, especialmente nas vilas e cidades. No entanto, Raposo Tavares desistiu do cargo após ser promovido conde de Monsanto, no ofício de ouvidor da capitania de São Vicente. Em 1636, Raposo Tavares partiu em uma nova expedição contra os jesuítas espanhóis, estabelecidos nas reduções da região de Tapes, hoje Rio Grande do Sul. A história conta que ele deixou São Paulo em janeiro com 120 paulistas e 1.000 indígenas, e voltou em novembro. Em novembro do mesmo ano, a sua expedição chegou ao sertão dos Tapes, e no dia 2 de dezembro ele atacou a redução,
fazendo prisioneiros que seriam escravizados. Logo após, destruiu várias reduções dos jesuítas espanhóis e retornou para São Paulo em 1638. E como recompensa, o capitão-mor de São Vicente o presenteou com uma carta de 6 Marias, que o tornou dono de uma grande extensão de terras. Devido ao resultado de suas expedições, a linha de Tordesilhas que dividia a América para Espanha e Portugal havia sido anulada, e as regiões oeste do Paraná, do Sul e também do Mato Grosso e boa parte do Rio Grande do Sul foram incorporadas ao território da coroa portuguesa, que corresponde ao atual Brasil. Nesse período, devido à expansão do território português, ele ganhou o título de herói pelos seus compatriotas da época, isso tudo com apenas 40 anos de idade. De 1639 a 1642, Raposo Tavares integrou as forças paulistas a pedido do governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, na luta contra os invasores holandeses no nordeste do Brasil. Após o fim da União Ibérica e a dominação espanhola, Raposo Tavares recebeu o título de mestre de campo em 1642. Em 1647, ele esteve em Portugal e foi encarregado de uma missão em grande parte secreta, a mando da coroa portuguesa. A sua última expedição foi chamada de Bandeira de Limites, ou Grande Bandeira aos Serranos, bem próximo à Amazônia peruana. A história diz que ele embrenhou-se com algumas dezenas de homens no território mato-grossense, atingindo pelo rio Madeira o Amazonas, remontado até as terras de Quito e depois descido até Belém do Pará. A história conta que sua expedição foi considerada a primeira viagem em torno do território brasileiro, partindo em maio de 1648 do porto de Piratingui, em São Paulo, descendo o rio Tietê rumo aos sertões do Baixo Mato Grosso. A comitiva contava com brancos, mamelucos e mais de 1000 índios, e um de seus principais auxiliares foi o baiano Antônio Pereira de Azevedo. Oficialmente, a expedição destinava-se à busca de minas preciosas, sobretudo as de prata, como afirma Jaime Cortesão em seu livro Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil. O intuito era descobrir metais preciosos. No entanto, a parte secreta da expedição era identificar os interesses de Portugal na região. Em novembro de 1648, Antônio Raposo Tavares ordenou um ataque decisivo nas reduções do Itatim, no atual Mato Grosso do Sul, com um total de 200 paulistas e 1000 indígenas, e o seu auxiliar, o capitão André Fernandes, que acabou morrendo no início do conflito. As reduções jesuíticas foram totalmente devastadas e os sobreviventes fugiram após o ataque. No entanto, ao sair de Assunção, um enorme exército espanhol bem poderoso, a expedição de Raposo Tavares acabou recuando do combate. Em vista disso, a bandeira se dividiu em 2 companhias, na companhia comandada por Raposo Tavares e a outra chefiada pelo baiano Antônio Pereira de Azevedo. Sendo assim, em 1648, eles iniciaram uma grande volta que subiu o rio Paraguai, desceu o rio Mamoré e o rio Amazonas. No início, eles subiram o rio Itatim e pelo rio Paraguai até a nascente. Depois desceram de jangadas o rio Guaporé, o rio Mamoré e o rio Madeira, entrando no Amazonas. A expedição deteve-se na fortaleza de Gurupá, no Pará. Porém, o velho português André Fernandes acabou perecendo no sertão com toda a sua tropa, da qual apenas 2 índios retornaram com vida para São Paulo. A expedição de Raposo Tavares percorreu mais de 10.000 quilômetros em 3 anos, tendo seguido o longo curso de vários rios sul-americanos, como o rio Paraguai, o rio Mamoré, o rio Madeira e o rio Amazonas.
E ao chegarem na foz do Amazonas, em Gurupá, no Pará, só sobreviveram das tropas 59 brancos e alguns poucos índios. E da cidade de Belém do Pará, os sobreviventes à épica travessia da floresta amazônica retornaram a São Paulo, onde Raposo Tavares viria a falecer em sua fazenda. Poucos registros históricos ainda mencionam Raposo Tavares depois de sua última expedição. No entanto, conta-se que Raposo Tavares estava irreconhecível. Seu cabelo estava inteiramente branco e desgrenhado, os seus olhos encovados e sem vida, os músculos definhados, os ombros vergados e mirrados. Além disso, estava completamente doente e sem a prata que tanto almejava. Conta-se uma lenda que nem o seu cachorro lhe reconheceu, devido à sua triste fisionomia. Raposo Tavares acabou morrendo em São Paulo, no ano de 1658, com 60 anos de idade. No século XVII, um bandeirante paulista se aventurou pelas densas selvas do Brasil colonial, em busca de esmeraldas. No entanto, sua expedição terminou de maneira muito trágica. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história do bandeirante paulista Fernão Dias, que recebeu a alcunha de O Caçador de Esmeraldas. Entretanto, para conhecermos melhor sua história, temos que voltar um pouco no tempo. Fernão Dias Pais Leme nasceu em 1618, nas proximidades da vila de São Paulo dos Campos de Piratininga. Fernão Dias era descendente direto dos primeiros povoadores de São Vicente e é considerado o mais rico dos paulistas. Ele era filho de Pedro Dias Pais Leme, com Maria Leite da Silva, filha de Pascoal Leite Furtado dos Açores, um nobre de Portugal. Nesse período, São Paulo era apenas um pequeno vilarejo muito pobre, que tinha em torno de 2.000 habitantes, e nos documentos da época, o bandeirante tinha o seu nome grafado como Fernão Dias Pais, que na grafia contemporânea seria Fernão Dias Pais. Além do mais, o acréscimo do sobrenome Leme é atribuído ao seu sobrinho neto, Pedro Tax de Almeida Pais Lemes. O motivo era por interesses nobiliárquicos e genealógicos. No entanto, o advogado do século XIX, Luiz Gonzaga da Silva Leme, em sua Genealogia Paulista, afirma que Fernão Dias efetivamente descendia da família Leme, um ramo que pertencia ao Condado de Flandres, que, cansado das lutas contra a Espanha, se mudou para Lisboa e constituiu família em Portugal. Sendo assim, descendentes já nascidos em Portugal migraram para a Ilha da Madeira e de lá para o Brasil, chegando nas terras da capitania de São Vicente. Em vista disso, com a fundação da vila de São Paulo de Piratininga, eles subiram a Serra do Mar e se transformaram numa das mais importantes famílias paulistas. E desse tronco familiar descendia Fernão Dias e outros Lemes, principalmente no interior de São Paulo, Paraná e no sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A história conta que em 22 de janeiro de 1609, a família Dias recebeu do capitão Mor, da capitania de São Vicente, uma seis-maria na vila de São Paulo dos Campos de Piratininga. Sendo assim, Fernão Dias residia em sua fazenda do Capão, no atual Pinheiros, e em 1626 assumiu o cargo de fiscal de rendas da Câmara Municipal. Em 1638, Fernão Dias participou da expedição de Antônio Raposo Tavares ao sul, nos territórios que compõem atualmente os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e participou da destruição das últimas reduções jesuíticas de Ibicuí, atual Rio Grande do Sul, e levou centenas de índios para servirem como escravos. Fernão Dias era o defensor da expulsão dos jesuítas que não concordavam com a escravização dos índios e partiu em uma nova bandeira de 1644 a 1646, dessa vez pelo sertão paulista.
e em 1651 foi eleito juiz ordinário, o que consistia em um cargo responsável por administrar e manter a ordem, resolver conflitos e aplicar o direito local dentro de uma cidade. No ano de 1653, ele conseguiu promover uma reconciliação entre os paulistas e jesuítas, o que cessou os conflitos por um tempo determinado. Por volta de 1650, Fernão Dias auxiliou na reforma de uma capela local em São Paulo. Isso porque, em 1646, os beneditinos pediram à Câmara de São Paulo ajuda para reverter o estado de penúria de suas instalações. Sendo assim, Fernão Dias teria intervido e, em 1650, assumiu o compromisso de reformar a capela local. No ano de 1661, ele empreendeu novas expedições ao sertão contra as missões jesuíticas, em busca de índios para escravizar. Ele penetrou o sul até a Serra de Ipucarana, na região em que habitavam os povos guaianás, ou seja, no sertão do atual estado do Paraná, e retornou em 1665 com centenas de povos nativos. No entanto, ele não conseguiu vendê-los e passou a administrá-los numa aldeia às margens do rio Tietê, em suas terras abaixo da vila de Parnaíba, usando a mão de obra em suas próprias lavouras. Em 1611, ele soube de uma expedição chefiada pelo explorador Marcos Azevedo, conhecido como O Velho, que acabou trazendo esmeraldas consigo. Sendo assim, Fernão Dias estava imediatamente apossado pelo desejo de também encontrar tais pedras preciosas. No ano de 1671, ele recebeu ordens do governador Afonso Furtado para penetrar o sertão brasileiro em busca de esmeraldas, na mítica Serra do Sabarabaçu, uma montanha lendária que os indígenas brasileiros descreveram para os portugueses como sendo resplandecente. Sendo assim, os paulistas imaginavam que a serra era repleta de ouro e outras pedras preciosas. Em vista disso, em 20 de julho de 1674, Fernão Dias escreveu uma carta ao secretário do Estado e Guerra do Brasil, Bernardo Vieira, que dizia as seguintes palavras: Minha partida, que será amanhã, sábado 21 de julho de 1674, será com 40 homens brancos, e tenho 4 tropas minhas, com toda a carga de mais importância, na serra onde está o capitão Matias Cardoso esperando por mim, o qual me mandou pedir gente escoteira com pólvora e chumbo. Sendo assim, Fernão Dias partiu em 21 de julho de 1674. Nessa época, ele tinha 66 anos de idade e foi acompanhado em uma grande expedição com cerca de 600 homens, o que incluía 40 brancos ou mamelucos, e o restante eram indígenas. Nessa expedição, seu filho Garcia Rodrigues Paz e seu genro Manuel de Borba Gato, além de outros experientes sertanistas, lhe acompanharam. E durante 7 anos, de 1674 a 1681, Fernão Dias explorou uma extensa área do interior de Minas Gerais. No entanto, diversos integrantes da bandeira desistiram da jornada e retornaram para São Paulo. O exato roteiro da expedição de Fernão Dias permanece em mistério, mas tudo indica que depois do primeiro trecho, ele seguiu rumo ao nordeste até atingir a bacia do rio Jequitinhonha, no norte do atual estado de Minas Gerais. E foi nessa região que Fernão Dias encontrou um lote de pedras verdes e brilhantes. Nessa altura, Fernão Dias já havia fundado diversos povoados. No entanto, na esperança de ter encontrado as tão sonhadas esmeraldas, ele acabou descobrindo que as pedras brilhantes não passavam de turmalinas, e não as tão desejadas esmeraldas. No entanto, ele morreu no meio da mata, de febre, sem perceber que suas esmeraldas não passavam de uma mera ilusão. Em vista disso, Fernão Dias encerrou sua jornada ao morrer próximo ao Rio das Velhas, em Minas Gerais, no ano de 1681.
Sendo assim, seu filho Garcia Rodrigues Paes levou seus restos mortais para São Paulo, onde foram enterrados na igreja de São Bento. Borba Gato foi um bandeirante paulista famoso por ser um dos pioneiros na descoberta de ouro no Brasil colonial, além de se aventurar em busca de esmeraldas na expedição comandada por outro grande bandeirante, conhecido como Fernão Dias. No entanto, ele também se envolveu em um misterioso crime e permaneceu escondido por um longo tempo. E no vídeo de hoje vamos conhecer a curiosa história desse bandeirante. Entretanto, temos que voltar um pouco no tempo. Manuel Borba Gato nasceu em São Paulo por volta de 1628. Ele era filho de João de Borba Gato e Sebastiana Rodrigues, e casou-se em 1670 com Maria Leite, filha do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, e de sua esposa Maria Betim. Desta união nasceram 3 filhas que se casariam com portugueses provenientes do reino. O pai de Borba Gato, João Borba Gato, participou de inúmeras bandeiras, além do seu tio Belchior, que já era um desbravador do sertão paulista. Sendo assim, Manuel Borba Gato já vinha de uma família muito importante de bandeirantes. De 1674 a 1681, por ordem do governador-geral do Estado do Brasil, Afonso Furtado de Castro, Fernão Dias Paes realizou uma audaciosa expedição em busca de esmeraldas, na serra mítica do Sabarabuçu, onde teria grandes jazidas de ouro e esmeraldas. E nessa ocasião, Borba Gato acompanhou a expedição organizada pelo seu sogro. No entanto, após a morte do mesmo, nas proximidades do Rio das Velhas, o comando da bandeira passou para Garcia Rodrigues Paes, o filho mais velho do bandeirante, que prosseguiu de volta à vila de São Vicente. No entanto, antes de chegarem ao destino, encontraram pelo caminho o castelhano Rodrigo de Castelo Branco, que estava a serviço de Portugal no Brasil desde 1674. Porém, Borba Gato acabou se desentendendo com o funcionário da coroa portuguesa e acabou empurrando o mesmo de um grande desfiladeiro. No entanto, o funcionário não resistiu e acabou morrendo imediatamente, em 28 de agosto de 1682. Temendo ser preso, Borba Gato foi obrigado a fugir para uma região desconhecida ainda do Vale do Rio Doce, onde se ocultou entre os anos de 1682 a 1699, passando 17 anos se ocultando. E durante o período em que estava escondido, Borba Gato vasculhou a região das atuais cidades de Sabará e Caeté, nas proximidades do Rio das Velhas, em Minas Gerais, onde acabou encontrando ouro nas minas de Sabará. A história conta que a riqueza no Rio das Velhas era tal que levou Borba Gato a enviar amostras ao governador Arthur de Sá e Menezes em São Paulo, para obter sua liberdade em troca da localização das grandes pepitas de ouro. No ano de 1700, Borba Gato compareceu diante a presença do governador das Minas, Arthur de Sá e Menezes, pedindo perdão pelo delito, já que tinha descoberto importantes fontes de ouro. Ele foi perdoado pelo seu crime e foi nomeado guarda-mor do distrito do Rio das Velhas. Em 1702, foi nomeado superintendente das minas de ouro. O motivo foi que as descobertas de metais preciosos necessitavam de pessoas especializadas para diagnosticar as condições de extração. Por isso, a vasta experiência de Borba Gato e os seus conhecimentos tornaram-se imprescindíveis para a coroa portuguesa. Com o passar do tempo, novas descobertas foram surgindo e a região viveu o apogeu da corrida do ouro no Brasil. E à medida que aumentava a remessa de ouro,
para a metrópole, crescia o número de viajantes para a região das Minas. Em vista disso, sentindo-se ameaçados, os bandeirantes paulistas procuraram garantir para si a posse das minas, descontando o quinto, que consistia no imposto de 20%, que seria reservado para a coroa portuguesa. E como Portugal dependia deles, aceitou suas reivindicações. No entanto, essa política acabou separando os mineradores em dois grupos. De um lado, os paulistas, chefiados por Borba Gato, e de outro, os emboabas, articulados em torno de Manuel Nunes Viana, um português. Em vista disso, uma série de conflitos pelo controle das minas entre os grupos acabou resultando na Guerra dos Emboabas, ocasionando várias mortes dos dois lados. Logo, Borba Gato resolveu abandonar seu posto e retirou-se para sua fazenda em Paraopeba. A história conta que Manuel de Borba Gato recebeu a posse de vastas terras compreendidas entre os rios Paraopeba e das Velhas. E em 1711 recebeu também uma seis-maria em Caeté, local chamado de Tombadouro, fundando assim a vila de Sabará. Ele também ocupou outras vezes a Superintendência Geral das Minas e ocupou o cargo de Tenente-General de Sabará, organizando as arrecadações das minas por meio da conservação das estradas e sendo um juiz severo, evitando os contrabandos de metais preciosos. Além disso, Borba Gato procurou ajudar os familiares, que perderam algum ente querido, enquanto aumentava sua popularidade na região. Borba Gato acabou morrendo em 1718, quando ocupava o cargo de juiz ordinário da vila de Sabará, em Minas Gerais. E na cidade mineira existe um monumento que recorda sua memória e sua passagem por aquela região. Além disso, em 1963, o escultor Júlio Guerra construiu um enorme monumento de 10 metros de altura e 20 toneladas, no distrito de Santo Amaro, em São Paulo, em homenagem a esse bandeirante paulista. Essa é a história do bandeirante Borba Gato. A Amazônia é considerada a maior floresta tropical do mundo. Cobrindo cerca de 7,4 milhões de quilômetros quadrados, ela se estende por 9 países da América do Sul, e 60% dela está situada em território brasileiro, abrigando 20% das reservas de água do mundo e sendo lar de uma rica biodiversidade, incluindo fauna e flora. Entretanto, o que poucos sabem é que um português é responsável pela grandeza da Amazônia brasileira e principalmente por consolidar a maior parte desse vasto território para o Brasil. Seu nome é Pedro Teixeira, um desbravador militar que empreendeu uma das jornadas mais épicas da história do Brasil e tornou-se um dos maiores heróis da nossa nação. Entretanto, para a gente compreender a história da conquista da Amazônia e de Pedro Teixeira, temos que voltar um pouco no tempo. A história conta que pouco se sabe sobre a família e os primeiros anos de Pedro Teixeira. Porém, ele nasceu em Portugal em 1585, numa vila chamada Cantanhede, a 20 quilômetros a nordeste de Coimbra. Mesmo sendo novo, ele era praticamente muito forte fisicamente, o que contribuiu para que quando ele atingisse a idade adulta, tivesse um corpo bem robusto e bem resistente. Quando ele tinha apenas 22 anos, ele acabou partindo em uma viagem para o Brasil, em 1607. Ao chegar no Brasil, Pedro Teixeira destacou-se ao participar ativamente da campanha para expulsar os franceses de São Luís do Maranhão, no litoral do Nordeste brasileiro. Nessa ocasião, Jerônimo de Albuquerque também participou da campanha. Após a expulsão dos franceses em 1615, a coroa portuguesa determinou o envio de uma expedição à foz do rio Amazonas, com o objetivo de consolidar a sua posse sobre a região.
A história relata que uma expedição de 3 embarcações foi organizada sob o comando do explorador e navegador Francisco Caldeira Castelo Branco, que seguiu o alferes Pedro Teixeira. No dia 12 de janeiro de 1616, as embarcações ancoraram na Baía de Guajará, onde numa ponta de terra eles fundaram o Forte do Presépio em Belém. Sua construção marcou a fundação do então povoado colonial português Feliz Lusitânia, atual cidade brasileira de Belém do Pará. A edificação foi utilizada como arsenal de guerra, defesa, hospital e até círculo militar. Antes de ser conhecido como o Conquistador da Amazônia, ele participou de inúmeras campanhas militares. No dia 4 de março de 1616, ele partiu uma expedição a mando do capitão Castelo Branco. Ele foi acompanhado por uma pequena escolta de soldados e um grupo de índios aliados. E após 2 meses de uma difícil jornada por terras nunca antes percorridas pelos europeus, ele conseguiu chegar à região de São Luís do Maranhão. Porém, diversas tribos hostis que habitavam na região, e entre os vales dos rios Guaná e Gurupi, a expedição foi atacada por índios tupinambás. Porém, os índios foram derrotados e criou-se temporariamente condições de segurança para a importante ligação militar estratégica que estabeleceu. A história conta que Pedro Teixeira foi recebido como herói em São Luís e muito festejado pelas autoridades locais. E pelo povo também, pelo seu brilhante e ousado feito. Ele também chefiou ou participou de diversas operações militares para destruir feitorias e fortificações inglesas e holandesas no Brasil. Um dos seus maiores feitos militares foi em 7 de agosto de 1611, quando ele partiu de Belém, chefiando 2 canoas armadas para enfrentar um barco de guerra holandês, que estava próximo à foz do rio Xingu, 3 dias distantes de Belém. Ao defrontarem com barco inimigo, iniciou-se um combate naval. Pedro Teixeira e sua tropa foram rechaçados pelos canhões da embarcação. Em vista disso, eles retornaram e usaram uma nova tática. Ele decidiu penetrar as canoas no ângulo morto dos canhões inimigos. Em decorrência disso, o barco holandês atracou e logo em seguida iniciou-se um combate corpo a corpo com sua guarnição. Estando ferido em ação, ele retirou-se rapidamente após incendiar a nau inimiga, que logo naufragou. Mais tarde, ele retornou ao local do combate e providenciou a retirada dos canhões do barco submerso, e acabou transportando-os para Belém, onde utilizaram os canhões para reforçar o Forte do Presépio. Em 25 de julho de 1637, Pedro Teixeira chefiou uma expedição, partindo de Belém com um total de 45 canoas, 70 soldados portugueses e 1.200 flecheiros e remadores indígenas, com o objetivo de subir a foz do rio Amazonas e consolidar a posse portuguesa da Amazônia. Segundo o relato Nelson Figueiredo Ribeiro, no livro A Questão Geopolítica da Amazônia, o governador do Grão-Pará Jacomé Raimundo Noronha, ao ordenar a viagem de Pedro Teixeira, tinha o objetivo principal de ocupar a vasta área da Amazônia para a coroa portuguesa. Em vista disso, Pedro Teixeira partiu com sua expedição. Nesta altura, Portugal já tramava sua independência da Espanha, e Jacomé de Noronha procurou antecipar-se à Espanha na conquista efetiva da Amazônia, embora correndo o risco de perder a soberania do seu estado para os holandeses, que nessa época estavam se expandindo pelo Nordeste brasileiro sob a direção do conde Maurício de Nassau. Em vista disso, pensando de maneira estratégica, ele teve que convencer a população que a expedição era fundamental para conquistar a amizade dos indígenas do Amazonas, que se encarregariam de bloquear o acesso holandês pelo rio.
A expedição subiu o curso do rio Amazonas, buscando confirmar a comunicação entre o Oceano Atlântico e o Peru, rota que foi percorrida no século anterior pelo explorador espanhol Francisco de Orellana. O destino final da expedição foi em Quito, no Equador. Nessa incrível expedição, Pedro Teixeira revelou-se decisivo para a definição do território do Brasil. Ao subir o rio Amazonas até chegar em Quito, em 16 de agosto de 1639, em um gesto solene, em presença de militares da expedição e de religiosos espanhóis, Pedro Teixeira, após pegar um pouco de terra do chão e lançar no ar, disse as seguintes palavras em alta voz: "Tomo posse dessas terras pela coroa de Portugal, em nome do rei Filipe IV, nosso senhor, rei de Portugal e Espanha. E se houver entre os presentes alguém que a contradiga ou a embarque, que o escrivão da expedição o registre, pois presentes por ordem da Real Audiência de Quito, encontram-se religiosos da Companhia de Jesus." Além de consolidar a posse da Amazônia para a coroa portuguesa, ele fundou o povoado de Franciscana, em 16 de agosto de 1639. Ele também foi responsável por achar o melhor caminho terrestre fluvial entre o Pará e o Maranhão, e uma via para as transações comerciais entre as cidades de Belém e Bragança, que antes ocorria somente pelo rio Caeté, e acabavam necessitando de outras vias e percursos para efetivar a economia. Em vista disso, ele acabou encontrando o caminho criado pelos índios tupinambás, que serviu para a condução dos gados de Piauí até Belém. Pouco depois do retorno da expedição a Belém, Portugal tornou-se independente da Espanha e na posse de um território enorme e riquíssimo, que nada mais era que o Brasil. Em recompensa aos serviços prestados, Pedro Teixeira foi recompensado com o cargo de capitão-mor da capitania de Grão-Pará. Ele tomou posse do cargo em fevereiro de 1640, mas sua liderança durou pouco tempo, até maio de 1641. Isso porque ele acabou falecendo em julho, 2 meses depois do mesmo ano. Pedro Teixeira encontra-se sepultado na Catedral Metropolitana de Belém, na entrada da Amazônia brasileira. Pedro Teixeira é considerado um dos maiores heróis da história do Brasil e de Portugal, apesar de ser oculto nos livros didáticos e esquecidos por boa parte dos brasileiros. Seu nome é homenageado através de monumentos, ruas, edifícios e até letras de hinos militares. Porém, o seu nome será eternizado pelas densas selvas da Amazônia brasileira e por sua coragem em lutar e nunca desistir. Encerro o vídeo com a frase do historiador e diplomata Joaquim Nabuco: "Nada da conquista de Portugal é mais extraordinário do que a conquista da Amazônia."